Bom dia, amados, queridos irmãos em Cristo. Aqui estamos no templo da nossa igreja, a primeira igreja batista de Paulínia, para o nosso culto online dominical. E queremos agradecer a Deus pela semana que se findou e por mais um domingo que Ele nos concede para estarmos em contato com os nossos queridos irmãos. Eu não estou bem da voz, por isso eu quero fazer a leitura do cântico, do louvor que eu tenho para os irmãos nessa manhã. Então, ao invés de cantar, minha voz não está boa, eu vou fazer a leitura das estrofes do hino 326. E eu gostaria que você acompanhasse aí em sua casa, pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse nas leituras que nós vamos fazer nesta manhã. O hino 326 diz assim: meu divino protetor, quero em ti me refugiar, pois as ondas de terror ameaçam me tragar. Quase estou a perecer, dá-me a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio o furacão. Outro amparo não achei, sem alento venho a ti. Se me negas, morrerei, voz da morte já ouvi. Eu confio em teu amor e na tua compaixão. És meu forte defensor, não me largue a tua mão. Tudo o que eu desejo dás, Cristo meu, e ainda mais, dás-me força e tua paz, sempre tu comigo vais. O teu nome santo é, e eu injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dá-me sempre de beber. Confortar minha alma vem, queira sempre me valer. É o nosso refúgio, é o nosso divino protetor, o nosso Deus, em quem confiamos, em quem nós depositamos a nossa fé em todas as instâncias da vida, quer sejam boas, quer sejam ruins. A nossa fé está sempre colocada na pessoa de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, eu gostaria de orar nesta manhã, agradecermos a Deus, louvarmos o seu nome pela vida, manutenção da vida que Ele continua nos concedendo, e a você, meu irmão, minha irmã, que está aí em sua casa, em seu bairro, em sua cidade e até em seu país. Quem sabe estamos falando a irmãos de outras nações. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de vocês neste dia e nesses dias em que estamos atravessando, passando, e chamaríamos, como o salmista chamou, de um vale
da sombra da morte. Portanto, vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar e glorificar o teu santo nome, porque tu és digno, tu és merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E nesta manhã, Pai, queremos te agradecer pela semana que transcorreu em paz e te agradecemos porque tu tens sido o nosso refúgio, tu foste o refúgio das gerações passadas e tu continuas sendo o refúgio das gerações presentes e continuarás sendo refúgio das gerações futuras. Queremos te agradecer porque um dia tu nos escolheste, tu nos amaste, tu nos elegeste para sermos o teu povo e para sermos os teus servos. Queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz, te agradecemos pelo seu sangue derramado, pela remissão dos nossos pecados, te agradecemos pela tua igreja espalhada por todo o mundo, pelos seus filhos, ó Deus, nos 4 cantos do planeta. Queremos, nesta manhã, te pedir a tua direção para o nosso culto. Prepara, Senhor, os nossos corações para a tua palavra e que o teu povo, aonde estiver assistindo, ouvindo, possa ser edificado, possa, ó Deus, crescer mais no conhecimento de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, os que estão sofrendo neste instante, seja em suas casas, seja nos hospitais, nas clínicas, e a tua presença esteja confortando, aliviando as dores e curando, Pai, as suas enfermidades. Dá-nos a tua direção no decorrer deste dia e à noite possamos estar aqui mais uma vez para juntos prestarmos o culto que seja agradável a Ti. Te agradecemos, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós continuamos em oração pela situação que está ocorrendo no Brasil. Em algumas regiões, a pandemia, o coronavírus tem se intensificado. Há períodos em que diminui de intensidade, depois volta novamente. Em algumas regiões a crise já diminuiu, em outras regiões está chegando com força, porque o Brasil tem dimensões continentais, não é? Talvez em algumas regiões ainda não chegou o coronavírus, mas a tendência, segundo os especialistas, é de chegar. Então vamos continuar, intensificar as nossas orações, irmãos, por essa crise, para que Deus continue agindo, continue operando com seu poder e guardando o seu povo em toda parte. E eu gostaria, nesta manhã, de falar sobre as ondas, como conter, como enfrentar
e conter as ondas que se apresentam ou que se levantam sobre nós. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em sua casa, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, de 23 a 27. Acompanhe comigo esta leitura da Palavra de Deus. Depois da leitura, eu quero fazer aqui com um gesto simbólico, mas representando todos os irmãos aí em suas casas, em seus lares, eu quero depositar aqui nos gasofiláceos, né? Como se os irmãos estivessem aqui presencialmente, colocando uma contribuição no gasofilácio dos dízimos e colocando uma contribuição no gasofilácio das ofertas missionárias. Isso depois da leitura. Mateus 8, de 23 a 27. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Guarde essa frase aí. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Então vamos depositar aqui uma oferta no gasofilácio dos dízimos e uma oferta no gasofilácio de missões. Muito bem. Irmãos, se nós observarmos o verso 23 do capítulo 8, entrando ele no barco, a iniciativa foi de Cristo. Em seguida, os discípulos o seguiram. Os discípulos foram após Cristo. Nunca Cristo vai nos acompanhar, né? Mas sempre vamos seguir a Cristo. Não há na palavra de Deus nenhum texto dizendo que Deus está nos acompanhando. É Ele que nós é que o acompanhamos. O menor acompanha o maior. O mais frágil é sustentado pelas mãos do mais forte. É o pai ou a mãe que segura na mão do filho, e não o filho na mão do pai, porque a criança é frágil, e se tropeçar, a mão do mais forte está ali para segurar e não deixar cair. E foi Jesus, né? É Ele quem deve, próprio Cristo, tomar a direção de nossas vidas. Irmãos, tantas vezes nos projetos, nos planos e empreendimentos, nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque tantas vezes decidimos fazer por conta própria as coisas sem a orientação de Deus. E Deus fala
ao seu povo Israel, através do profeta, e é uma palavra de censura pelo fato daquele povo ter tomado decisões sem consultar a Deus. Isaías capítulo 30, versículo 1: ai dos filhos rebeldes. É sempre uma manifestação, demonstração de rebeldia, quando nós tomamos decisões sem o aval, sem o consentimento, a orientação de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. No verso 2, nós aprendemos que, mesmo com Cristo, mesmo estando com Ele, as tempestades virão e chegarão, às vezes até a serem ameaçadoras, mesmo com Cristo, e nele e com Ele não seremos destruídos, tragados pelas ondas. No Salmo capítulo 42 e versículo 7, se você tiver aí a sua Bíblia, leia comigo, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as ondas e vagas passaram sobre a minha cabeça. Um abismo chama, atrai outro abismo. Se nós não estivermos com Cristo, irmãos, nós poderemos ser tragados, devorados por essas catadupas, por essas ondas ameaçadoras. E o salmista chega a dizer: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmãos, quem foi que ensinou, quem foi que criou essa teologia espúria, falsa, de que não é da vontade de Deus que passemos pelo sofrimento? Ou será que esses criadores, articuladores dessa espúria teologia arrancaram da Bíblia as páginas que tratam desse assunto? Olha o que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, irmãos, o sofrimento, as ondas revoltas, elas estão sujeitas a acontecer em nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo fala: ora, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Paulo foi um sofredor, e talvez muito mais do que os nossos sofrimentos, porque ele viveu numa época muito difícil do que a nossa. Tiago, capítulo 5, versículo 13, fala: está alguém entre vós sofrendo? Chame os presbíteros
da igreja, e estes façam oração sobre o sofredor, sobre o crente sofredor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com lágrimas, com muitas lágrimas. Aqui é o apóstolo Paulo, que poderia ser também chamado de sofredor. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 a 12, ele aconselha a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, e variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 33, ele recomenda: lembrai-vos dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, e, ora, expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, falando dos sofrimentos que os crentes hebreus suportaram no início de sua conversão. Tiago, capítulo 5, versículo 9, ele fala: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E agora nós podemos contextualizar esse versículo falando da situação, do quadro da crise nacional e mundial que estamos passando. E esse texto, ele é ocasional, é oportuno para esse momento, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o que me chama a atenção, voltando ao texto de Mateus, capítulo 8, é que Jesus dormia no momento em que acontecia aquela tempestade marítima. Ele dormia. Entretanto, esse advérbio, ele enriquece a frase. Nós poderíamos usar outros advérbios semelhantes, congêneres. Por exemplo, entrementes, Jesus dormia. No entanto, Jesus dormia. Todavia, Jesus dormia. Contudo, Jesus dormia. Agora, por que Jesus dormia? É muito importante, irmãos, nós procurarmos saber a causa e o motivo desse sono. Primeiro, Jesus dormia porque ele era humano e se cansava. A folha de trabalho dele, a agenda dele era extensa e chegava a uma certa hora do dia que Jesus se cansava. Ele era humano e se cansava. Ele era humano, mas também era Deus. Por que ele estava ali tranquilamente dormindo? Ele não sentia medo. Ele podia dormir até mesmo num pequeno bote a remo em alto mar, sem se assustar. O sono de Cristo também, nós poderíamos imaginar que
fosse proposital, ou seja, uma oportunidade para testar a fé daqueles discípulos. E o texto fala que ao dormir, sobreveio no mar uma grande tempestade, a ponto do barco ser varrido pelas ondas. Eu não sei, talvez nesta manhã de domingo, você esteja passando por uma experiência semelhante. Muitas tempestades têm surgido e sacudido o seu barco. As ondas na sua vida, em sua vida, talvez tenham sido ameaçadoras. E eu quero perguntar para você agora, que está aí sentado em sua sala, ou em sua cozinha, ou em seu quarto, eu quero perguntar a você quais as ondas que têm ameaçado a sua vida nesses últimos dias. E eu gostaria de imaginar aqui algumas dessas ondas que talvez estejam passando pela sua vida e tentando ameaçar você. Por exemplo, a onda da incredulidade. E a incredulidade, irmãos, ela gera pessimismo e descrença em relação às promessas de Deus. Talvez você esteja imaginando, meu Deus, é tão longa essa fase, essa crise que está acontecendo em minha vida, que parece que não vai passar mais. Essa tempestade no mar da minha vida parece que não vai diminuir. Vamos a Mateus capítulo 16, versículos 14 e 15. Finalmente, apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Imaginamos, às vezes, quando falamos de incredulidade, que aplica-se somente a quem não é convertido, a quem não é salvo. Essa é a ideia que nós temos quando nós falamos de incredulidade. Mas olha o que o escritor aos Hebreus fala aos crentes, a quem ele dirige esta carta, capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, falando aos crentes, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, ou seja, ajude uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros a não cometer o pecado da incredulidade. Essa incredulidade que pode nos afastar do Deus vivo. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É interessante, irmãos, nós observarmos que Deus sempre usa os escritores bíblicos, usados por Deus,
eles nunca usam o advérbio amanhã, ou depois, outro dia, mas sempre hoje. Por que esse advérbio é sempre usado hoje, tanto para o crente como para o descrente, o incrédulo? Irmãos, é porque amanhã é incerto para nós. Não devemos evangelizar usando esse advérbio. Olha, quem sabe amanhã você poderá aceitar a Cristo. Isso aí é uma loucura, irmão. Nós insinuarmos alguém a se converter, a aceitar a Cristo amanhã ou depois. Sempre vamos ver na Bíblia o uso do advérbio hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Da mesma forma, irmãos, essa incredulidade, ela tem que ser tratada hoje e agora. Se você está percebendo, sentindo que o seu coração está frio, está fraco, e você está se sentindo desanimado e com tendência para a depressão, tome providência agora, peça ajuda. Se possível, telefone para o seu pastor, para um irmão de maturidade, que possa lhe ajudar, mas não alimente essa incredulidade, esse pessimismo, porque ele vai gerar outros pecados, outros problemas que vão acarretar, que vão sobrecarregar ou trazer para você outros fatores, outros problemas piores. Então a onda da incredulidade, ela pode passar hoje, agora, se você colocar a sua fé, a sua confiança nas promessas de Deus. Há uma outra onda que talvez você possa estar enfrentando, é a onda do medo. Aqueles discípulos, ao serem surpreendidos pela tempestade, Jesus não foi surpreendido, só os discípulos foram surpreendidos pela tempestade. Eles foram acordar a Jesus, despertar a Jesus. E qual foi o pedido que eles fizeram? Senhor, salva-nos, perecemos. Olha, eles já se sentiam destruídos, eles já se sentiam vencidos pelas ondas. Nós já estamos perecidos, já perecemos. E é interessante, irmãos, que o tempo que Cristo investiu naqueles homens, discipulando-os diuturnamente, preparando-os para os confrontos e tempestades da vida, e agora, na hora que eles mais deveriam pôr em evidência, em teste a sua fé, eles já se consideravam perecidos, destruídos. E olhem, observem a reação de Cristo no versículo 26, o puxão de orelhas que Cristo dá naqueles discípulos. Porque sois tímidos, medrosos, homens de pequena fé. Que tristeza, né? Que vergonha. Nós também estamos sujeitos a isso. Não estamos aqui dizendo que não estamos sujeitos a termos atitudes semelhantes às dos discípulos. Por isso nós temos que aprender essa lição para não repetir conosco o que aconteceu com eles. Uma terceira onda que talvez esteja passando pela sua vida é a onda da insatisfação pessoal. Insatisfação pessoal.
Por que, irmãos, tantos crentes insatisfeitos com a vida, com as circunstâncias e consigo mesmo tendo as condições, os recursos para a sua sobrevivência? Abra a sua Bíblia comigo lá em Eclesiastes, capítulo 2, e versículos 4 a 11. Olha aqui, a que conclusão chegou o escritor Salomão, depois de observar. Ele era um observador das coisas, das pessoas. E ele fala no capítulo 2 de Eclesiastes, de 4 a 11: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, pomares, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Ele ganhava fortunas de presentes dos seus pares, e até mesmo de súditos. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Olha aqui agora a conclusão a que chegou Salomão. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele chegou a esta conclusão no final das contas. Para ele, tudo que ele conseguiu na vida foi reputado, foi visto como vaidade. Portanto, irmãos, nosso coração não deve estar posto, colocado sobre essas coisas. Talvez você tenha corrido atrás do dinheiro, isso não é errado, de adquirir bens materiais, coisas pessoais, roupas, joias, e móveis e imóveis. Mas não devemos nos esquecer, irmãos, de que essas coisas não trazem felicidade ao nosso coração. E nós aprendemos a lição que Jesus nos ensinou através da resposta que ele deu a Satanás lá no monte, chamado Monte da Tentação, quando Satanás o induziu a transformar aquelas pedras em pães. Jesus podia muito bem fazer esse milagre, mas se ele o fizesse, estaria
acatando, obedecendo a Satanás. E a resposta de Jesus cortou violentamente a intenção do diabo, quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus quis nos ensinar com isso, é que nós não vivemos somente de pães, de divertimentos, de bens materiais. Essas coisas atendem aos desejos da carne, mas não do nosso espírito. Quantas pessoas que possuem tudo e vivem são infelizes porque a sua alma não está sendo satisfeita com aquelas coisas. A nossa alma se alimenta de Deus e não do dinheiro e não dos bens materiais. A quarta onda que muitos estão enfrentando nesta vida é a onda do desequilíbrio, da desestruturação familiar. Irmãos, o que está acontecendo com muitas famílias, até dentro de nossas igrejas? Deus está sendo preterido, trocado pelas coisas, como nós falamos agora anteriormente, nós falamos agora há pouco, né? As pessoas, muitos estão trocando Deus, não é? Pelas coisas materiais, achando que essas coisas vão responder aos anseios de sua alma, quando na verdade isso não vai acontecer. O apóstolo João fala em 1 João 2, 15 a 17: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. E ele reitera dizendo: e o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, cuidado com seus filhos, não sejam exemplos negativos para eles, porque eles estão copiando, via de regra, o que vocês são e o que vocês estão fazendo. Se você tem um espírito materialista, ganância pelas coisas materiais, de acumular, irmãos, tem pessoas que não sabem onde colocarem suas roupas, suas joias, seus calçados, seus eletrodomésticos. Tem gente que dá a impressão que eles têm aquela doença chamada de acumulação, de acumular as coisas. Irmãos, enquanto a obra de Deus sofre por falta de recursos para nós ajudarmos os nossos missionários, ajudarmos os nossos obreiros, igrejas cujos pastores, irmãos, não ganham o suficiente para se manterem, e alguns deles têm que trabalhar na vida secular para completar o seu orçamento. Isso é uma vergonha, enquanto há membros de suas igrejas que estão preocupados consigo mesmos e com seus interesses materiais. Vamos nos cuidar, irmãos. E finalmente, a última onda, a quinta e última onda, a onda da amnésia espiritual. Sabe o que quer dizer isso? Do esquecimento
daquilo que Deus é, do esquecimento daquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará. Irmãos, nós temos muitas pessoas, não é, acometidas com essa síndrome, com essa doença. Há muitas pessoas que estão se esquecendo de Deus e de suas promessas. Essa amnésia espiritual que tem acometido muitas pessoas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e etc. Deus não se esquece, ele se lembrou do seu servo, de sua família e até dos animais daquela arca. Irmãos, Deus não vive preocupado consigo mesmo, como nós vivemos em relação a nós. Deus vive em função do seu povo. Ele trabalha em função do seu povo. Foi o que Jesus Cristo disse quando ele foi censurado pelos fariseus, pelos escribas que trabalhavam no sábado. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha, ele faz as coisas em função de nós. Irmãos, essa amnésia espiritual de se esquecer das coisas de Deus é uma injustiça que nós cometemos contra a fidelidade de Deus. E é interessante que nós sempre nos lembramos daquilo que é do nosso interesse, né? Eu sempre costumo dizer em minhas preleções, nos estudos, né, nas mensagens, que ninguém se esquece de, no final do mês, de ir ao banco buscar a sua aposentadoria, não é? Ou de pegar o seu auxílio emergencial agora, nesse contexto de pandemia. Alguém já se esqueceu? Ninguém se esquece. Por que então o crente se esquece de orar? Por que então o crente se esquece de ler a Bíblia? Por que o crente se esquece de entregar as suas contribuições para o reino de Deus? Não se esquece de fazer as compras da sua despensa, da sua casa, e se esquece das coisas de Deus. Não faça isso, meus queridos irmãos. Voltando ao capítulo 8 de Mateus, para encerrar, para terminar, voltando ao capítulo 8, olha o final, desfecho de tudo. Levantando-se, Jesus, acordando, repreendeu os ventos e o mar, e depois disso fez-se grande bonança. Irmãos, muitas vezes as tempestades que nos sobrevêm são geradas por nós mesmos, assim como os países, chamados países poluidores, estão alterando o clima da terra. Nós estamos alterando também, irmãos, as situações, os acontecimentos ao nosso redor. Os homens são responsáveis e nós somos responsáveis por isso. Alguém, pensando nisso e tratando desse assunto, falou o seguinte: a humanidade vive em crises, de tempos em tempos. Alguma crise afeta as nações, guerras, doenças, falência financeira e etc.
Nos últimos dias, por exemplo, vivemos a grande crise econômica que afetou diretamente a economia mundial com essa pandemia. As crises trazem sempre instabilidade e incerteza, e diante delas, os homens são induzidos a certas decisões que nem sempre são acertadas, porque são tomadas às pressas ou sob nenhuma orientação de Deus. Além do mais, quando o pecado cresce, aumenta gravemente entre os homens, as escolhas são sempre carregadas de impiedade. O livro de Juízes revela com clareza uma época de grande crise em Israel e do crescimento da impiedade. Josué havia morrido e seus sucessores não conheciam, aqueles que vieram depois, que nasceram depois, não conheciam a Deus. Juízes 2:10. O crescimento do pecado e da impiedade, entretanto, foi inevitável. O povo estava sem direção e quando não há conselho seguro, o povo cai. Israel caiu. E é o que está acontecendo com o mundo de hoje, é o que está acontecendo com as pessoas desses dias, nesses dias que estamos vivendo. Portanto, irmãos, não entremos nesse barco furado. Vamos estar no barco onde Jesus está, porque Ele tem condições de acalmar as tempestades e Ele tem condições de nos conduzir, de nos levar a um porto seguro, aonde Ele quer que nós vivamos. O hino 318, que eu gosto tanto desse hino, e de tão lindo que ele é, a melodia e a letra, que mesmo com a garganta, impressão de que passou uma lixa na minha garganta, por causa do frio, eu vou tentar cantar assim mesmo. Quando a tempestade ruge, quando vem o furacão, em Jesus abrigo tenho, sob a sua proteção. Jesus Cristo me resguarda, quando o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Mesmo que sofrer eu venha, Deus permite para o bem, em amor e não em ira, o seu castigo logo vem. Jesus Cristo me resguarda, quando o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva, sob a sua proteção. Inimigos me perseguem, Satanás me quer vencer, mas Jesus é poderoso para
o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Minha cruz vou carregando nesta peregrinação, nas maiores tempestades, Cristo dá-me proteção. Jesus Cristo me resguarda, onde o mal jamais me atinge. Jesus Cristo me conserva sob a sua proteção. Respalde-se nessas promessas. Creia que o Senhor continua no controle dos acontecimentos no mundo, e não é diferente com essa pandemia que está acontecendo, que parece não acabar. Os especialistas da saúde estão dizendo que o coronavírus, a Covid-19, veio para ficar. E a única saída, quer dizer, primeiro o poder de Deus, que tem poder de contornar isso, mas em relação à visão da medicina, só uma vacina vai ser capaz de controlar esse vírus. Portanto, segundo a visão dos especialistas de saúde, esse vírus será como uma virose, uma gripe que todos os anos pode se repetir, e só uma vacina vai ser capaz de controlá-lo, de impedir que mais pessoas venham a morrer. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos continuar orando, clamando, porque para Deus nada é impossível. Oremos. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, por tantos irmãos que nos acompanharam, nos assistiram. Que o Senhor abençoe o teu povo, que a tua palavra nesta manhã venha ajudar o teu povo, aqueles que estão, ó Deus, já num estado de depressão, de desânimo, de pessimismo, que o Senhor os levante, os coloque de pé, e aqueles que estão com tendência para isso, que o Senhor os guarde e os proteja para que eles não venham a cair. Cuida do teu povo, cuida de tua igreja, cuida dos idosos, cuida, Senhor, dos pastores, cuida de suas igrejas, de nossas igrejas, cuida, Senhor Deus, de cada filho teu, de cada servo teu. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, até a noite, a partir das 19h15, estaremos aqui novamente para esse encontro com você, e que Deus nos abençoe.